teus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir essa turma, vamos lá? Eu louvo a Deus, pastor, por estar aqui com o Caris. Queria glorificar a Deus pela vida de vocês, né? Eu fico muito feliz de tê-los conosco. Que Deus abençoe muito, muito mesmo esse ministério. Amém? Deus abençoe vocês bastante. Galera, eu esqueci. A gente não orou pelos dízimos e ofertas. Fecha teus olhos, baixa a cabeça. Vamos orar, Deus, para que Deus dirija esse momento. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que, ó Deus, através, ó Deus, da fidelidade do teu povo foi arrecadado aqui. Que esses recursos sejam empregados segundo a tua vontade, para que sejam revertidos em vidas que te conhecem, revertido em vidas que te busquem, e que teu nome seja glorificado, Deus, através desse recurso. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós, ser conosco, em nome de Jesus, amém. Pessoal, olha só, primeiro eu queria louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui, né, com a gente tem glorificado. Eu estava falando assim com o pessoal, como a gente fica feliz, a gente vê assim, cada sábado, Deus tem abençoado, cada vez mais pessoas vindo. Então, se você nos visita, se você veio aqui pela primeira vez, sinta-se muito bem-vindo. Nós louvamos a Deus por você e pedimos que Deus lhe abençoe bastante. Sabe, todo sábado a gente está aqui, né, louvando a Deus, adorando ao Senhor, e você é muito bem-vindo. Amém? Deus abençoe. Pessoal, olha só, tem um aviso rápido para dar a vocês, é o seguinte: dia 2 e 3 de maio, 2 e 3 de maio, 2 é uma sexta-feira, né? 3 obviamente é um sábado, obviamente. Então, sexta-feira de noite e sábado de manhã, a gente vai estar aqui com o pastor Lucinho Barreto. Então, olha só, o que é que vai ser? Vai ser o seminário Loucos por Jesus, o seminário mesmo. Dessa vez, ele está vindo com toda a estrutura dele, todo o pessoal, inclusive o pessoal do Louvor da Lagoinha, né? Não sei quem virá, mas vai vir alguém, né? Ele ainda não me passou isso. Então eles vão estar aqui na sexta, lá no Espaço Gospel,
na sexta-feira, dia 2, e no sábado, dia 3. Então, segunda-feira chegaram os ingressos, né, do congresso. Então, cadê Júlio? Pronto, Júlio está ali em cima, ó, aquele rapaz ali em cima ali, ó. Pronto. Então, quando acabar o culto, Júlio vai estar com os ingressos vendendo aqui, né? R$20 o congresso. E nós estamos vendendo também durante a semana. Então, se você não estiver aqui, não tiver dinheiro agora, durante a semana você pode passar em qualquer horário aqui na igreja, você falar com Carlinha e ela vai ter o ingresso. Amém? Eu acredito que, eu falei com o Lucinho semana passada, ele disse que provavelmente na semana que vem ele deve colocar no site já. Então você vai poder também fazer no cartão, né? A partir da semana que vem no site. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Amém? Amém mesmo? E estamos com as inscrições do Concílio abertas. Então, se você, quem não fez, só para saber aqui, quem não fez Concílio aqui ainda, quem não fez, levanta a mão. De verdade, levanta a mão. Chegou a hora de fazer. Então, último final de semana de abril, não deixe para depois. Sabe por quê? Porque se você for deixar para fazer sua inscrição, isso é igual acampamento. Teve a galera que foi deixando para fazer depois, Quando chegou na segunda-feira, não tem mais vaga. Na segunda-feira da semana do acampamento, não tem mais vaga. Então, não deixe para fazer depois. Jorge, é tu, Jorge, hoje? Jorge, aquele rapaz ali, de camisa listrada, bonito. Pode ficar de pé, Jorge. Né? Esse rapaz jovem, casado, né? Vai, cadê Fabrício? Fica de pé, Fabrício. Pronto. Então, Jorge e Fabrício, quando acabar o culto, você pode pegar a inscrição com ele, fazer, que vai ser uma grande bênção. Amém? Pode sentar. Pessoal, olha só. A partir desse final de semana, uma vez por mês, a juventude e os adolescentes da igreja serão responsáveis por um culto, né, do Espaço Gospel. Então vai ter um domingo no Espaço Gospel, no culto das 19 horas, que a gente é que vai fazer o culto. Vai ser um culto jovem no domingo. Então a gente vai fazer tudo. Desde da recepção, dos dízimos, direção do culto, louvor, pregação, tudo vai ser a gente. Então, quando é que vai começar isso? Amanhã. Amanhã começa. Então, o que é que eu queria convidar você? Convidar para amanhã você estar lá no Espaço Gospel. De que horas? Às 19 horas. Só que eu queria fazer um pedido a você, é o seguinte: vá de vermelho. Se você tem camisa do ministério, quem já fez concílio aqui, boa parte tem camisa do ministério. Então, se você tem a camisa vermelha, quem tiver com a camisa vermelha do ministério, eu queria que ficasse de pé. Quem tiver, pronto. Isso aí, pronto. É essa, ou aquela, ou essa daqui, pode ficar de pé. Essa, pronto. Então, se você tiver a camisa do ministério, vá. Se você não tem a camisa do ministério, vá com a camisa do amor que faz. Eu sei que a galera hoje passou o dia evangelizando. Eu não sei em que situação, né, em que condições está a sua camisa, né? Mas ela, se estiver ainda em condições aptas, aí então você leva. Se não tem, vai com a camisa vermelha. Agora, olha só, a gente vai fazer uma recepção, a galera que vai chegar, certo? Então, o que é que eu queria pedir para vocês? Eu queria pedir para quem fosse, chegasse assim, por volta de umas 6h30, 6h40. Porque a ideia é nós fazer um corredor, na chegada do Espaço Gospel. E a gente vai ficar louvando, recebendo o povo louvando. Não tem coisa melhor que você chegar, né, ser recebido com louvor, com alegria. Então, queria convidar vocês para estarem com a gente. Tá certo? Amém, pessoal? Foi muito fraco, amém? Amém. Diz amém, amém? Amém. Olha que bênção. Então, o que acontece? Amanhã, certo? Camisa vermelha. Quem tiver violão, leva o violão. Se souber tocar, óbvio, né? Não, mas leva. Mesmo assim, leva, porque alguém toca lá. Leva o violão. Se tiver atabaque, leva atabaque. A gente vai fazer assim, né? Fazer lá na frente, até 7h30. Então eu queria convidar você para estar com a gente. Amém, pessoal? Então tudo vai ser a gente, desde a recepção, a galera, os diáconos normal, né? Os diáconos vão ficar só no culto das 4h30. E a partir de 7h30,
é culto jovem. Amém? Desculpa, 7 horas. É verdade, desculpa, 7 horas. Eu queria pedir uma ajuda. Eu queria 4 pessoas voluntárias. 4 pessoas voluntárias. Para quê? Para a gente armar esse negócio amanhã lá. Armar isso aqui lá no espaço. Isso é fácil. Isso é de alumínio. É muito tranquilo de tirar. Então o que é que eu queria pedir a você? Que quando acabar esse culto, você procurasse Atos. Cadê Atos? Adinho. Você já ajuda Adinho a desmontar. E aí eu queria que alguém levasse isso. Quem tiver caminhonete aqui, que levasse isso lá para o espaço gospel, que a gente montasse lá entre um culto e outro. Amém? Pode até deixar, né? Não sei, eu vou ver isso depois quando acabar o culto. Para a gente ter o banner da juventude lá. Amém, pessoal? De verdade. Então quando é que vai ser? Amanhã. Que horas? 19. Todo mundo lá. Amém? Galera, a gente vai estudar a palavra de Deus em que livro? Colossenses. Faz acho que uns 5 meses que a gente está estudando Colossenses. Uns 5 meses. Hã? Verdade. Olha só, pessoal. Já esqueci, isso é importantíssimo. Sábado, convide amigo, amiga, parente, aderente, gato, papagaio, não. Chama todo mundo. Por quê? A gente vai estar aqui com o diretor da Jocum, pastor Cote. Pastor Cote é assim, ele é conhecido no Brasil na área, né, de cura interior. Então é um homem de Deus, por profissão engenheiro, mas assim tem sido muito usado por Deus assim para trabalhar assim em libertação da alma, tal. Então ele vai estar aqui no próximo final de semana, no sábado, falando para a juventude, no domingo de manhã e no domingo às 19 horas, no Espaço Gospel. Então, convide mesmo o máximo de pessoas. O culto vai ser aqui, no Templo Central, tá certo? E quem vai pregar vai ser o pastor Cote, vai ser uma grande bênção. Então, quem conheceu, por exemplo, Manu, que deu testemunho na escola bíblica, ontem falou. Então, o diretor, por exemplo, do Jocum, que é a agência missionária da qual ela faz parte, é justamente o pastor Cote. E vai ser uma grande bênção, com certeza. Amém, pessoal? Colossenses, capítulo 3, versículo 18 em diante. Colossenses 3, versículo 18. Colossenses 3, 18 em diante. Todo mundo encontrou? Diz amém. Se não encontrou, diz espera aí. Estou esperando. Colossenses 3, 18. Olha só, você vai poder seguir aí. Eu estou lendo, a versão que eu estou lendo aqui é a NVI, que é mais atualizada em termos de linguagem. E você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim. Por sinal, o tema é bem, não é que seja polêmico hoje. Por sinal, até queria dizer aqui uma coisa a você. A gente está estudando o livro de Colossenses na sequência. Se Deus falar o seu coração, é porque Deus tem que falar para você mesmo hoje. Você veio aqui hoje, né? A palavra é esta para você. Amém? Então, abre o teu coração para aquilo que Deus tem para falar para você, né? Porque eu sei que essa noite o Senhor vai falar o seu coração. Diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Acaba de fala Jeová, né? Fala Jeová. Mas Deus está falando. Então, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem a seus escravos aquilo que é justo, de direito. Algumas versões têm de equidade, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Baixa a tua cabeça, fecha os olhos e a gente vai orar. Senhor, te louvo, Senhor, por estarmos aqui. Sabemos, Deus, que a tua palavra, como a própria Escritura nos revela, diz assim, que ela é viva e eficaz. Por isso, Senhor, eu creio que esse texto, escrito há tanto tempo, ele é um texto, Senhor, para falar aos nossos corações hoje. Texto escrito em 60, provavelmente 60 depois de Cristo. Nós estamos quase 2000 anos, Senhor. Mas a tua palavra permanece viva. A tua palavra, Deus, permanece, Deus, penetrante. E é essa palavra que eu te peço, Senhor, que tu fala aos nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Galera, olha só. Se você não tem vindo nos cultos anteriores, está vindo hoje pela primeira vez, tal, desfia a cabeça, porque você vai pegar. Só para atualizar, a gente está estudando o livro de Colossenses, versículo a versículo. Então, a gente está hoje concluindo o capítulo 3, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente conclui o capítulo 3 e chega ao versículo 1, né, do capítulo 4. A gente entra no último capítulo de Colossenses, para que, em nome de Jesus, até o dia das mães, a gente fecha o livro de Colossenses. Então, olha só, como é que eu vou dizer a vocês? O livro de Colossenses ele é dividido em duas partes importantes. Você tem até o capítulo 2 do livro de Colossenses, a parte densa teologicamente. Então, os principais conceitos sobre espiritualidade, né, sobre a relação do Senhor com a igreja, de Cristo, sacrifício de Cristo com a igreja, todas as consequências disso. Essa parte teológica, ela é muito forte até o capítulo 2. Quando chega no capítulo 3 e o capítulo 4, ele vai pegar tudo o que ele falou e vai aplicar na vida prática, no dia a dia. E hoje, pessoal, o que nós vamos estudar é algo essencialmente prático mesmo. O que é que ele vai falar? Ele vai falar sobre a relação marido e mulher, ele vai falar sobre a relação pai e filho, e ele vai falar sobre a relação de trabalho. Então, eu tenho certeza absoluta que de alguma forma você está encaixado aí. Né? De algum jeito você está encaixado aí. Nem que seja na condição de filho, porque eu sei que você não é filho de chocadeira, você é filho, de alguém. E como agir diante disso? Né? Então, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração. Primeira coisa, queridos, é saber o seguinte, que eu tenho certeza absoluta, se a palavra do Senhor fosse vivenciado em todos os contextos sociais, mas acima de tudo, desses três contextos, eu tenho certeza que nós viveríamos em um mundo bem melhor. Se as famílias vivenciassem essa palavra dentro de casa, né? Relação pai e filho, pais e filhos, marido e mulher. Se essa palavra fosse vivenciada de verdade. E se nas relações profissionais essa palavra fosse vivenciada, eu tenho certeza absoluta, nós viveríamos num mundo melhor. Só que tem um problema também aqui. Esse texto, você vai ver desde o início, que ele é um texto que fala sobre mandamentos recíprocos. Não daquele jeito que a gente está acostumado a ver mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, né? Orar uns pelos outros. Mas ele fala assim, que na relação há responsabilidades, há deveres de ambas as partes. Então, do mesmo jeito que você tem responsabilidades em relação aos filhos, você tem responsabilidade em relação aos pais. Você tem responsabilidades em relação ao marido, você tem responsabilidade em relação à esposa. Você tem empregador e empregado. Então, essa consciência de responsabilidade mútua é que faz toda a diferença. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é comum o cara pegar um texto desse aqui, pegou o texto, e aí não enfatiza essa reciprocidade de deveres, não enfatiza essa reciprocidade de responsabilidades, enfatiza um desses, às vezes destoa um pouco
do que era o propósito de Deus. Porque, na verdade, aqui começando falando da família, todos na família têm funções, todos. Todos na família têm responsabilidades, que se fossem exercidas conforme a palavra, pode ter certeza que nós viveríamos sim em realidades diferentes. Você tem uma noção, hoje no Brasil, em média, 1/4 dos casamentos se desfazem. Você tem noção do que é isso? Há algumas nações que já chega a 50%, né, de que se desfazem. Eu vi um dado que hoje, crianças acima de 6 anos, entre 6 e 10 anos, assistem cerca de 25 a 30 horas de televisão por semana. De 25 a 30 horas de televisão por semana. Então a gente fica pensando naquela palavra que diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ou seja, qual é a ênfase de aprendizado que nós estamos dando? Será que a televisão não tem mais educado do que até mesmo os pais, até mesmo outras coisas? Então, esse conjunto, a gente começa a compreender o problema da sociedade hoje. Então, eu vou começar trabalhando aqui com marido e mulher. Tem alguém aqui que é casado? Levanta a mão, só para saber. Casado. Amém. Deus abençoe e fale ao seu coração nessa noite. Tem alguém aqui que não é casado e quer casar? Levanta a mão. Pode levantar. Homem também, pode levantar. Levanta a mão. Segura aí. Levanta a mão, galera. Levanta a mão. Se você quer casar, levanta a mão. Se não quiser, baixa a mão. Levanta a mão. Quer casar, levanta a mão. Preste atenção nas mãos levantadas. Senhor, abençoa essas mãos em nome de Jesus. Abençoa essa mão. Em nome de Jesus, abençoa essa mão. Pode baixar. Pessoal, é o seguinte. Para quem é casado, tenta assim, ó. Olha só. Para quem é casado, essa parte que eu vou falar aqui já é para aplicar para ontem. É para já. Para quem não é casado, se liga aí. Vai chegar a hora em nome de Jesus. Vai chegar a hora. Então a primeira coisa, eu vou falar sobre relação marido e mulher. Marido e mulher. Certo? Eu ainda cogitei fazer hoje aquela separação. Eu ia pregar, mas vamos lá. Porque aí fica preparatório. O que é que acontece? Muitas vezes, quando se fala nessa relação aqui, enfoca um ou outro. Hoje eu não quero fazer isso. Eu quero falar nessa concepção de reciprocidade. De que essa relação marido-mulher, ela não é uma relação isolada de só uma parte. Temos que compreender ela como Deus pensou. E como Deus pensou, ambos precisam vivenciar dessa forma. Então eu vou seguir uma sequência inversa aqui. Propositadamente inversa. Eu vou falar primeiro da responsabilidade dos homens. Dos maridos. E depois eu vou falar da responsabilidade das mulheres. Óbvio que eu não vou ter tempo de abordar aqui como deve. Eu não vou ter tempo. Vou só dar uma geral. Então, olha só o que ele diz em relação aos maridos. Preste atenção, o que ele diz em relação aos maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Ele falou aqui um versículo. Eu falei aqui na introdução que o livro de Colossenses ele é um livro que faz parte de algumas cartas que Paulo escreveu quando estava preso, chamada Cartas da Prisão. A carta de Paulo aos Efésios, ela também trata dessa mesma temática. Na verdade, quando você pega Colossenses e Efésios, você vê que elas têm temáticas muitas vezes semelhantes e autos se complementam. Se complementam mesmo. Então, eu gostaria que fosse colocado aí, para a gente explorar mais isso, Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios, quem tiver a Bíblia aí pode abrir. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Aí eu vou ler aqui esse texto para vocês. Olha o que diz Efésios 5, 25. Diz assim:
Todo mundo encontrou? Diz amém. Não encontrou? Está aí, ó, só acompanhar. Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também faz com a igreja. Olha só, pessoal. A primeira coisa que eu queria trabalhar aqui é sobre a responsabilidade do marido. E maridos, ouçam-me. E aqui, eu estou com minha esposa aqui de lado, me julgando, né? Me avaliando em relação a isso. Olha só, pessoal. A gente vive uma época hoje em que, infelizmente, os homens nem sempre entendem a responsabilidade fiel que tem no lar. Diz assim, às vezes a gente pensa que a relação na condição de marido, quando você olha a distribuição de papéis, você vê homem, provedor, né, e mulher tem que respeitar o marido, ter sujeito. Só que a coisa vai mais além do que isso. Quando o Senhor fala sobre a responsabilidade do marido, Ele diz assim: maridos, vocês têm que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Ontem eu fiquei muito feliz, porque uma pessoa que a gente ama muito, Anderson, né? Anderson casou, galera, você sabia disso? Anderson casou ontem. Então ontem eu fiz o casamento de Anderson, e durante a semana eu fui conversar com o Anderson. Eu disse: Anda, tratando da cerimônia, né? Ele fez: pastor, é o seguinte, eu queria fazer meu voto de casamento. Eu digo: amém, meu irmão, amém. Você vai fazer seu voto de casamento, chegar na hora, eu não vou repetir, você repete. Aí, você repete? Não, você faz. Aí ele falou, aí eu prestei muita atenção numa frase do voto dele, porque o povo se emocionou, coisa linda, a mulher chorando, coisa linda. Olha o que ele disse. Ele diz assim: prometo te amar, uma coisa romântica, como Cristo amou a igreja. Minha irmã, isso aqui é a maior declaração de amor do mundo que você pode esperar. Porque alguém prometer você lhe amar como Cristo amou a igreja, isso é um compromisso para a vida inteira, de entrega de vida. Porque Cristo amou a igreja de tal forma que se entregou por ela. Brother, sabe qual é a sua responsabilidade com o marido? Você tem que amar a sua esposa. Você tem que amar a sua esposa a tal ponto de se entregar por ela. Já pensou isso? De dar a vida por ela. Você já compreendeu? Porque foi assim que Cristo amou a sua igreja. Então, a responsabilidade que pesa sobre o marido é dizer assim: eu dou a minha vida para minha esposa, eu vou amá-la até o ponto de me entregar por ela, vou, né, entregar por ela. Então, essa é a responsabilidade que você tem como marido. Aprenda isso, queridos. Sabe o que acontece? A gente vive, às vezes, aquela concepção do marido que quer a esposa fazendo tudo para ele. Isso é extremamente antibíblico, meu irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que o marido tem que amar a igreja, a esposa, como Cristo amou, a ponto de se entregar. Muitas vezes, abrir mão de algo seu por amor à sua esposa. Amém, queridos? Amém, marido? Essa é a ideia. É isso que o Senhor exige de você. Segunda coisa, ele diz assim: ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Tem pessoas que são extremamente egoístas, não pensa na esposa, só pensa em si. Ele fez assim, numa relação de casamento, o amor que você tem que ser a esposa, você tem que devotar a ela como você ama a si mesmo. Pense no seu próprio corpo. Você o alimenta, você cuida dele. Então você tem que cuidar da sua esposa como você cuida de si mesmo. Essa é a ideia, essa é a responsabilidade
de nós, maridos, de cada um de vocês que são casados, e de cada um de vocês que levantaram a mão que querem casar, né? De um dia, quando vocês assumirem um compromisso com a mulher, dizer assim: vou te amar realmente para a vida inteira. Eu acredito nisso, velho, de verdade. Posso dizer a você, se eu não acreditasse, eu não faria mais casamento, não faria casamento. Eu faço casamento hoje, eu oro 1 milhão de vezes: Senhor, abençoa para que seja de verdade. De verdade mesmo, eu oro. Vou fazer um amanhã eu vou fazer um casamento. Casamento de Vivian, vou fazer amanhã. Então, eu oro várias vezes para Deus abençoar a relação, para Deus abençoar aquele compromisso, porque é algo sério mesmo, e para que cada um entenda seu papel. Então, homens, compreendam o seu papel de amar a sua esposa até o fim, se entregar por ela, de na relação não ter uma relação egoísta, é você realmente cuidar dela como ama a si mesmo. Amém, pessoal? Amém? Pronto. Aí ele vem para as mulheres. Para as mulheres ele diz assim: e vocês sujeitem-se a seus maridos, como a igreja sujeita-se a Cristo. Agora pensa só, pessoal, sabe qual é o problema? As pessoas criticam isso. As pessoas hoje, a gente vive numa época que se critica isso. É ou não é? Estou mentindo? Talvez haja aqui pessoas, inclusive, que não, eu acho que isso aqui... Tem pessoas aqui que talvez pensem isso. Só que deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando eu falo que há mandamentos aqui na relação que são para os dois, são para os dois mesmo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Seria pesado para uma mulher olhar para o seu marido e dizer assim: esse homem, ele entregaria a vida por mim. Esse homem, ele não pensa a vida só em si, mas também em mim. Seria pesado para uma mulher dizer assim: eu estarei com ele, ajudarei ele e respeitarei com ele, sim ou não? Não. Agora, você sabe qual é o problema? A gente vive uma época onde cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. O homem exige da mulher, mas não quer fazer a sua parte. E a mulher se rebela com seus deveres e exige do homem, não quer fazer a sua parte. Entenda, se estamos aqui e os dois são casados, aprenda, meu irmão, você tem responsabilidade, cumpra a sua responsabilidade, viva essa responsabilidade, ore para que ela cumpra também. Você que tem marido aqui também, cumpra a sua responsabilidade. Se não tem, meu irmão, minha irmã, cumpra aquilo que lhe compete fazer e ore para que Deus age na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Eu creio que Deus é capaz de fazer mudança, sim. Amém, queridos? Eu creio que Deus é capaz de fazer mudança. Mas você não pode estar em falta. Você não pode estar em falta. Amém, queridos? De verdade. Então, vamos ver essa realidade. A metáfora aqui é fantástica, queridos. Ele diz assim, ó, a distinção aqui de papéis, ela é fundamental. Ela não é uma distinção de essência. Quando ele bota aqui o marido cabeça da família, não é uma questão de valorização do um em detrimento do outro. A questão aqui é de essência. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe uma coisa que em teologia que nós chamamos de economia da trindade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é que nós chamamos de economia da trindade? Nós entendemos Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três como Deus. Um em essência, um em valor, tudo. É essência de Deus. Só que cada um tem uma função. A função de cada um na trindade nós chamamos de economia da trindade. Isso é questão teológica. Por exemplo, no plano de salvação, cada um tem uma função. Deus Pai envia o Filho para a nossa salvação. Quem morreu na cruz foi o Filho, foi Jesus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que enviou o seu Filho.
Foi Jesus que morreu na cruz. Naquele momento, né? Era o Filho se entregando, Deus Filho se entregando por mim e por você. Antes, Jesus diz assim, ó, é necessário que eu seja glorificado. Porque se eu não for, eu não enviarei o Espírito Santo. Outro papel, a presença do Espírito Santo na igreja como promessa. Hoje a gente vive esse momento do Espírito Santo na igreja, capacitando a igreja para a proclamação do nome do Senhor. Então, no projeto de salvação, cada um dos três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele tem a sua função. E ambos são, em essência, Deus. Essa é a realidade da família, queridos. Na família, cada pessoa tem a sua função, mas ambos, todos têm o mesmo valor, em essência. É questão de função, essa é a ideia. Então, dentro do lar, você vai ter sim, e tem que ter sim, essa ideia de função. Então, que cada um de nós cumpramos no nosso lar a nossa função. E que o Espírito Santo de Deus nos capacite a exercer esta função. Amém, queridos? Amém? Segundo, porque não dá tempo de explorar isso. Segundo ponto, ele vai falar sobre a relação pai e filho. Pai e filho. Eu não sei, queridos, qual é a sua relação com seus pais, eu não sei. Eu conheço a minha realidade. Aqueles que fazem concílio sabem um pouco, quem já fez concílio sabe um pouco mais dessa minha realidade. Então, cada um de nós temos nossa realidade com nossos pais. Mas a Bíblia diz claramente, que nós devemos o quê? Obedecer. Efésios, ele vai falar que nós devemos honrar seus pais. Queridos, olha só, às vezes a gente vê, olha só, um dos sinais dos últimos tempos, a Bíblia diz assim, é filho contra pai, pai contra filho. Sinais dos últimos tempos. Tem pessoas que se dizem cristãs, e cumprem na sua própria vida um sinal da volta de Cristo, mas um sinal distorcido da volta de Cristo. Você como se não conhecesse Cristo, agindo como não se conhecesse a Cristo. Filhos, todos que estão aqui, por mais que seja difícil sua relação com seu pai, por mais que seja difícil sua relação com sua mãe, eu lhe peço, honre-os. Aliás, sou eu que lhe peço, é a palavra do Senhor que lhe manda, honre-os. E Deus diz assim, ó, aquele que fizer isso, este é o primeiro mandamento com promessa em Efésios, eles irão bem e se prolongarão os seus dias sobre a terra. Quer viver muito e viver bem, honre os seus pais. Aprenda a honrar seus pais. Mas pastor, você não conhece meu pai. Mas pastor, você não conhece minha mãe. Meu irmão, não importa, ore por ele. Eu creio que Deus pode transformar. Você crê? Sim ou não? Você crê que Deus pode fazer isso? Sim ou não? Crê ou não crê? Para Deus é o seguinte, mesmo que olhando para ele, mas meu Deus, é impossível. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. Mas honre. Por mais seja difícil, honre. Porque é em honrar, que Deus vai ouvir suas orações e vai agir na vida do seu pai. Amém, querido? Honre. Independentemente das circunstâncias. Se tem algo que você precisa perdoar, meu irmão, muitas vezes tem a ver com isso. Deixe Deus fazer isso na sua vida. Imagine o quanto Deus já lhe perdoou. Porque muitas vezes nós não queremos fazer isso com pessoas tão fundamentais na nossa vida, que são nossos pais. Então, respeite, honre seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Sabe o que é irritar aqui? A ideia de irritar aqui. Quando você vai lá em Efésios, diz assim, que os pais devem instruir seus filhos, devem educar seus filhos, em todo o conselho e sabedoria de Deus. Então, tem coisa mais irritante do que você exigir algo
que você mesmo não faz? Então, pais que estejam aqui, eu acho que tem alguns pais aqui, lembrem-se disso. A todo instante você está sendo observado, a todo instante. Dê exemplo, meu irmão. Dê exemplo naquilo que você exige para os seus filhos. Dê exemplo naquilo que você fala para os seus filhos. Sabe? Seja mesmo você um testemunho claro daquilo que você espera que seus filhos vivam. Muitas vezes a questão de não servir ao Senhor e tal, é porque às vezes os pais negligenciam essa questão do seu testemunho, de ser um exemplo em relação a isso. Sabe? Eu creio, querido, em nome de Jesus, que Deus tem, assim, algo especial na família, porque foi a instituição criada por Ele. A minha oração, eu vou ter que parar aqui, porque senão eu não vou entrar em outros momentos, mas a minha oração, queridos, é que cada um de nós entendesse o nosso papel no nosso lar, e orássemos para que Deus opere na nossa família, para que cada um desses integrantes compreenda o seu papel e viva essa realidade. E eu creio que Deus pode fazer isso hoje, amém, queridos? Quando acabar aqui a mensagem, eu vou orar pelas famílias aqui. Talvez você esteja aqui que tem pais que não conhecem o Senhor, esposa, marido que não conhece o Senhor, filhos, sabe, que não estão nos caminhos do Senhor e tal. Nós vamos orar, e eu creio que Deus vai resgatar famílias, amém, querido? De verdade. Agora, nesse processo, é um processo duplo. Como assim? Você ora pela sua família, você ora pelo seu pai, ora pela sua esposa, ora, e você faz a sua parte. Você faz aquilo que lhe cabe. E você fazendo isso, eu sei que o Senhor vai operar na sua vida, amém? Na vida da sua família. E aqui tem um recado para os namorados. Para os namorados. Escuta só. Olha o que a Bíblia diz. É que filhos, eles devem honrar e respeitar o que? Os pais. Diz assim, que o marido deve tratar, não com amargura, com doçura, né? Diz assim, deve cuidar, como cuida de si mesmo. Então a primeira coisa, menina, se liga com quem você está namorando. Se liga com quem você está namorando. Porque, veja só, meu irmão, se o cara não sabe cuidar de você, tratar bem de você, agora no namoro, quando casar vai piorar, brother, vai piorar. Ei, acaba com essa mania de achar, não, quando casar vai ficar tudo mil maravilhas. Não vai, velho. Se ele não sabe tratar de você hoje, quando tem que pagar conta, quando tem compromisso, quando tem responsabilidade, que não tem que... Você não sabe fazer isso hoje, ele não vai fazer, meu irmão. Não vai fazer. Então, sabe o que acontece? Às vezes, a Bíblia diz assim, mas a pessoa... Não, meu irmão, a Bíblia trabalha com princípios, velho. Aprenda isso, são princípios. Então, olhe a pessoa que está do seu lado e veja isso. Marido, olhe a sua esposa, olhe a sua futura esposa, a pessoa que você está namorando, veja se ela honra seus pais. Olhe, preste atenção. Veja se mesmo, né, com todas as complicações que às vezes as famílias têm, se ela honra seus pais. Preste atenção, querido. Porque são sinais que você vai olhando para você lá na frente, quando entrar no relacionamento, você já saber com quem você vai construir a sua vida. Depois dizer assim, eu não sabia. Sabia, você apenas não quis e chega, sabia. Então tem muito cara grosso apelido, é eufemismo, tem cara que é bruto. Corra léguas de gente assim. Meninas, cabe esse namoro agora se for necessário. Se você namora um cara bruto, aguarde no casamento. Então corra léguas, meu irmão. Não, mas ele vai mudar. Quando ele mudar, se ele realmente mudar, e não por causa do namoro, mas porque ele entendeu a realidade, aí é uma outra história. Sabe qual é o problema? Às vezes, os sinais já são evidentes, e a pessoa vai até o fim. Outra coisa, não casou ainda, você deve honrar e respeitar quem? Os seus
pai. Aí tem namorado. Hoje eu peguei os caras, né? Mas vamos lá. Tem namorado que enche o peito e diz assim: não, mas você tem que me respeitar. Porcaria nenhuma, cara. Ele tem que respeitar os pais dela. Você não tem autoridade sobre ela. Escute, você não tem autoridade sobre a sua namorada. Não tem, cara. Quem tem autoridade sobre a sua namorada são os pais dela. E tem muito cabo safado fazendo as meninas mentir para os pais, enganar os pais, né? Fazer coisas. Caba safado mesmo. Se faz isso hoje no namoro, quero ver como é que vai ser no casamento, velho. Casamento. Namorada, ela deve obediência aos pais. Aos pais. E eu vejo hoje, cara, namorando, querendo mandar a namorada. Vai, entra nessa. Entra nessa. Você vê lá na frente um esposo bruto, autoritário com você. E você disse: eu não sabia que era assim. Sabia. Só que você não quis ver. Eu me lembro quando eu namorava com a Thaís, o pastor dizia assim: tem que chegar de 11 horas, 10h50 eu estava lá. Tem que chegar. O mandou, tem que chegar de 11 horas, vamos chegar de 11 horas. Tem que chegar de 11 horas. Por quê? Porque respeitar quem tem autoridade sobre Thaís. Quem era? Na época, o pastor Estevão, respeitar, que é princípio de honra. Honra. Então sabe o que acontece? Às vezes o cara está namorando e coloca a namorada, o namorado, coloca contra os pais. Meu irmão, em nome de Jesus, quebre isso, velho. Quebre isso. Eu creio, velho, de verdade, de coração, eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Se Deus tem projeto no casamento de vocês, Deus vai tocar no coração dos seus pais, para que seus pais abençoem e honrem. Amém, querido? Eu creio nisso. Será que Deus não é capaz de fazer isso, velho? Será que Deus não é capaz de fazer isso? Será que você está minimizando o agir de Deus, o poder de Deus? Você sabe o que acontece? Mete os pés pelas mãos. Aquilo que podia ser um casamento abençoado, um namoro abençoado, por causa de precipitação, de carreira, de agonia, o que acontece? Aí você lá na frente você vai ter problema. Aí você vai acontecer, por exemplo, você vai trazer para o casamento feridas, confusões que aconteceram durante o namoro, que não deveria ter acontecido. E que infelizmente isso vai se projetar no casamento. Então, em nome de Jesus, entenda, de uma vez, assim, eu me lembro aqui nesse lugar, só não foi esse púlpito, foi outro. Eu me lembro aqui nesse lugar, quando o pastor, retornando, o pastor fez: Júnior, até hoje, Thaís estava sobre minha responsabilidade. A partir de agora, eu entrego Thaís em suas mãos. Eu me lembro, isso aqui. Mas eu soube honrar naquele período. Honre, pessoal. De verdade, honre. Namorado, namorada, honre. Veja os sinais, de verdade, veja os sinais. Sabe, ore para os seus pais, perdoe. Sabe, ore para os seus pais. A sua atitude de mudança, de mudança de atitude dele, fará com que Deus toque o coração dele. Amém, queridos? E eu tenho certeza absoluta que quando você obedece esses princípios, o Senhor vai abençoar a sua vida. De verdade. Porque você vai colher aquilo que você plantou. Amém, pessoal? Então, de verdade, que Deus fale ao coração de vocês. Amém? Mas vamos voltar, né, ao assunto que nós estamos aqui. Finalmente, quando chega aqui nessa parte aqui, do 22, ele vai falar sobre relação de trabalho. Primeira coisa aqui que é extremamente devastador para aquela época, é você trabalhar com a relação, naquela época, uma relação de escravidão. O Senhor, através aqui do apóstolo, chamar responsabilidades, não só para o servo, mas também para o Senhor. Você sabe por que isso aqui quebra paradigmas da época? Porque naquela época, queridos, escravo não tinha direito, escravo era réis, era coisa. Naquela época, no regime de escravatura, escravo era coisa. Paulo escreve aqui, começa dizendo aqui, meu irmão, primeiro,
você tem que respeitar seu escravo. E tem mais, tem um detalhe. Lembre-se que você não é dono de nada. Você não é dono de nada. E que, no fundo, você também é servo do Senhor. Faça com ele aquilo que você queria que fosse feito com você. No final, quando ele fala assim, ó, escute, lembre-se que você também é servo. Lembre-se, é aqui que começa a se constituir aquela ideia de direitos, independentemente de acepção de pessoas. Aqui você tinha a palavra do Senhor dizendo assim, há direito, ser humano de direito na mesma época. Isso é revolucionário para a época, queridos. Extremamente revolucionário para a época. Agora, Senhor, o que essa Bíblia fala para a gente hoje? Que é o que a gente precisa entender. Ela nos trata, pessoal, princípios em relação à relação de trabalho. E aqui, vocês que são jovens, eu queria falar um pouco sobre isso. Lógico que eu não vou ter tempo de esboar, né? Estou tentando cumprir aqui o horário. Mas eu quero falar um pouco sobre relação de trabalho, a atitude de um empregado, a atitude de um empregador. Começando por relação de trabalho, a atitude de empregado. Coisa mais triste que eu já ouvi, pessoa mais triste que eu já ouvi, de vários empregadores, foi assim, eu não coloco mais crente aqui. Eu não coloco mais crente aqui. Porque dá trabalho demais, eu não coloco mais. Já ouvi várias vezes. E você sabe por que isso? Mau testemunho de muitos. Mau testemunho de muitos. Então, esse texto ele nos fala muito sobre algumas coisas, alguns princípios básicos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu me converti, foi na pior época financeira da minha casa, né? Era pau. E aí, a gente não tinha dinheiro para botar negócio, a gente não tinha dinheiro para nada. A feira, né, se fazia. Então, o que é que eu botei no meu coração? Eu botei no meu coração o seguinte: que eu tenho que passar no concurso. Eu tenho que estudar, passar no concurso, que é o único jeito de eu conquistar alguma coisa, porque nem para botar negócio a gente tem, não tem nada. Então, a pegada vai ser estudar para fazer concurso. E aí eu comecei a estudar, fazer concurso, fiz concurso, trabalhar na Caixa Econômica Federal. Fui lá, técnico bancário. Não sei se tem alguém aqui. Tem alguém que é bancário aqui? Não. Tem algum bancário aqui? Estão vendo ali? Tem mais alguém? Não. Pronto. Então fui bancário, fui economiário. Fui no concurso, entrei. Pessoal, é o seguinte, cada pessoa tem um dom, tem um talento. Cada pessoa tem um talento. Definitivamente o meu não era banco. Definitivamente o meu não era banco. Uma das piores coisas que uma pessoa tem é trabalhar naquilo que você não gosta. Pensa uma coisa ruim. Alguém aqui já trabalhou naquilo que você não gosta, você detesta e teve que trabalhar. Alguém já trabalhou isso? Tem gente que talvez esteja trabalhando nisso. Eu entrei na Caixa, feliz da vida. Passei no meu concurso. Minha irmã, né, cadê Vivi? Vivi trabalhando na Caixa também, né? Já gostava de banco, eu já não gostava de banco. Então entrei lá. Quando eu entrei na Caixa, um mês depois eu disse, eu vou sair. Em nome de Jesus, eu vou sair. Um mês depois. Porque não era aquilo que eu gosto. Na época eu fazia direito. Eu tinha ambições na área jurídica. Não sonhava nunca em ser pastor. Eu tinha ambições na área jurídica. Então, o que é que eu queria fazer? Eu queria trabalhar na área jurídica. Eu queria trabalhar naquilo que eu gosto. E eu estava lá fazendo nada daquilo que eu gosto. Então, eu me lembro que eu trabalhava em Sapé. Aí eu me acordava cedinho, bem cedinho, 6h10, não é tão cedinho para alguns, mas era 6h10. Pegava 6h10, pegava um ônibus, um busão, ia para a rodoviária. Não pegava o ônibus na rodoviária, que era para não pagar o DUT, porque eu somava aquele dinheiro, o DUT é aquele negócio que você compra para passar na catraca. Tem algumas pessoas que não sabem o que é isso. Então o que acontece? Como eu somava aquele dinheiro, ia fazer diferença, eu
eu saquei que o ônibus fazia curva e parava do lado de lá. Aí eu pegava o ônibus do lado de lá, Aí eu pegava e tal, ia pro banco, trabalhava no banco o dia inteiro, aí voltava de alternativo, porque no horário do ônibus já não dava mais para voltar. Voltava de alternativo, chegava meia hora atrasado na faculdade, não tinha jeito, aí eu comia uma sopa em frente à faculdade, naquele shopping cidade, tem um chinês lá, que tem uma sopa, tomava sopa lá no chinês e ia para a faculdade. Terminava de 10h40, descia a pé para a Lagoa, a faculdade na época era ali naquele Praça não tem a Praça dos Três Poderes, descia a pé para a Lagoa, pegava outro ônibus para chegar em casa. Chegava em casa por volta de umas 11h30, aí eu tomava banho, ia estudar até 2 horas, aí dormia, começava no outro dia o mesmo esquema. Dia após dia assim. E trabalhando numa coisa que eu não gostava. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês, aqui é como testemunho de Deus. Eu entrei no trabalho lá, eu cumpri todas as metas que tinham sido estabelecidas. Eu me lembro que eu entrei em agosto, tinha lá um prêmio que era o seguinte: o cara que vendesse mais título de capitalização, durante o ano, ganhava lá um prêmio de quase R$2.000. Eu entrei em agosto. O prêmio era anual. De agosto para dezembro, eu vendi mais título de capitalização do que todos da agência, desde janeiro até dezembro. E eu detestava trabalhar em banco. Mas sabe o que acontece? Quando eu estava ali, não importa, meu irmão. Eu estava ali, eu sou um funcionário. Eu dizia no meu coração, eu vou juntar dinheiro, e eu juntava mesmo, de tudo, juntava tudo. Eu vou juntar dinheiro, porque eu vou sair do banco. Com esse dinheiro, eu vou me manter, porque eu vou passar no outro concurso e pronto. Agora, enquanto eu estiver no banco, eu vou dar testemunho. Eu vou tentar ser o melhor, mesmo eu não gostando. No dia que eu disser, não tem mais jeito, eu chego lá e digo, como eu ia fazer, eu trabalhei 1 ano e 11 meses. Já certo, no final de dezembro do ano seguinte, eu ia pedir demissão. E eu ia viver, porque depois que o cara começa a trabalhar, aí não quer mais pedir dinheiro a pai e mãe, né? Aí fica nessa coisa, eu digo, eu vou viver desse dinheiro que eu juntei, e é o tempo que eu passo no outro concurso. Graças a Deus eu passei num concurso antes, aí já saí para lá. Mas no dia que você não quiser trabalhar mais, você chega lá e você faz assim, ó, eu não quero trabalhar mais. Ponto. Mas enquanto eu estiver, eu vou honrar onde eu estiver. Porque é isso que se espera de um cristão, irmão. Você sabe qual é o problema, velho? Às vezes, você não encara seu trabalho como uma forma de agradar a Deus. Você não encara. Ele diz assim, ó, sirvam aos seus senhores como servissem a Deus. Você sabe qual é a ideia? A ideia é que a gente compartimentaliza a nossa vida, e a gente acha que porque está no trabalho, a gente não está servindo a Deus. Meu irmão, no trabalho você dá testemunho de Deus, filho. Na universidade você dá testemunho de Deus. Eu estou agoniado com as provas da universidade, agoniado mesmo, porque eu não tenho tempo para estudar, tá aí, sabe o quanto tem sido complicado para mim, estudando de madrugada. Mas por quê? Porque eu não quero tirar nota baixa. Eu não quero que as pessoas da sala olhem para ali, ó, o pastorzinho, é o pior da sala, é o pastor. Eu não quero, velho, eu não quero. Se eu não puder ser o melhor, porque eu não tenho tempo mesmo, se eu não puder ser o melhor, mas eu quero ser um dos melhores sim da sala, mesmo não tendo tempo. Porque as pessoas ali, o pastor tem tudo isso, ainda faz, testemunho, velho. Agora, como você encara o que você faz? Então, quando ele diz, olha o que ele diz aqui, ó, em relação a empregado. Ele diz assim, ó, tudo que fizerem, no versículo 23, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Enquanto você estiver lá, faça como você faz para Deus, o melhor. No dia que você disser assim, eu orei muitas vezes, eu digo, Senhor, eu quero sair. Eu não escolhi isso para a minha vida, não escolhi. Eu quero sair. Então, no dia que chegar o ponto, eu vou chegar e dizer assim, no dia como chegou, dizer, olha, enquanto aqui eu estive, eu dei o meu melhor, mas chegou o fim. Eu agora quero outras coisas na minha vida, outros projetos. Muito obrigado, amém, tchau, até amanhã, ou até nunca mais, sei lá.
Mas enquanto eu fui lá, eu honrei. Sabe qual é o problema? Às vezes o cara cria confusão, cria problema, cria não sei o quê. Aí um dia você está aqui, fazendo aqui as coisas, e seu empregador entra aqui. Ah, olha aí, é o mais complicado, era ele. Mau testemunho. Mau testemunho. E infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem visto. Tente realmente fazer. Olha o que ele diz, quando você fizer, não faça, no versículo 22, ó, não somente para agradá-los quando estiverem observando. Tem gente que só faz as coisas certas na hora que um pregador está lá. Bastou o empregador virar os olhos, faz tudo errado. Eu já senti isso na pele. Olha só, uma vez eu estava aqui, eu não sei se está aqui, foi no culto dos adolescentes. Eu cheguei no culto dos adolescentes. Aí o pessoal estava montando esse negócio. Estava montando. Aí montaram. Aí quando chegou, aí eu fui dizer ao pessoal, olha, monta assim, ó. Primeiro assim, depois assim, disse a sequência. Aí eu fiquei lá, os meninos estavam montando. Aí eu fui embora atender uma pessoa. Só que eu esqueci o negócio, esqueci. Quando eu cheguei no gabinete, eu digo, eita, esqueci o negócio. Aí voltei. Quando eu voltei, estava fazendo totalmente diferente. Totalmente diferente de como eu tinha, totalmente diferente. Aí eu vi assim são as pessoas. Porque eu nem sempre eu falo, mas eu penso. Eu penso e observo. Eu nem sempre, né, às vezes eu me seguro muito. Eu digo, assim são as pessoas. Às vezes você diz como eu vou fazer, mostra como eu vou fazer, o cara vira as costas, faz tudo diferente. Sabe o que é isso? Isso de alguma forma representa aquilo que nós somos. Ele não gosta de obedecer direção, às vezes se insurge em relação a isso. E Deus vê tudo isso, pessoal. Então, seja íntegro em tudo que você fizer, seja íntegro, de verdade. E Deus, ele diz assim, Deus vai te recompensar. Ele diz assim, o Senhor vai te recompensar. Lembra a história de José? José estava lá como escravo, injustamente, foi vendido injustamente. Mas quando ele chegou lá, ele era o quê? O melhor. Eu estou aqui como escravo, eu era o mais amado de casa. Meus irmãos com inveja me venderam, eu não era para estar aqui. Fui vendido, fui o quê? Ele era para fazer tudo, mas sabe o que acontece? O coração dele, ele era um homem íntegro. Ele fez aqui, bom, eu estou como escravo, então vou ser o melhor escravo. Aí a coisa piorou, colocaram o cara na prisão. Eu digo, que é para ser prisioneiro, eu vou ser o melhor prisioneiro. Isso é integridade. Aí o que acontece? Deus o honrou. Deus o honrou. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente não vê a vida dessa forma. Não vê a vida. O que você planta, você colhe, meu irmão. O que você planta, você colhe. O que é que você está plantando na sua vida profissional? O que é que você está... Sabe o que acontece? Hoje, você está do lado de um cara aqui. Está do lado de um cara aqui. Aí, você dá exemplo do melhor. Um exemplo do melhor. Aí lá na frente, o tempo passa, as coisas mudam. Aquele amigo seu de trabalho virou o tampa. Aí você se encontra com ele e fez, meu amigo, eu me lembro como você é, vem trabalhar comigo. Sabe o que acontece? A gente espiritualiza Deus. Deus dá tudo para a gente, mas você não quer fazer a sua parte, cara. E entenda, nessa questão da vida, sobretudo no campo profissional, essas coisas, deixa eu dizer uma coisa a você. Entenda que nós somos integral. Então, viva uma realidade espiritual, de busca ao Senhor, de pedindo oportunidades e capacite-se. Dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque assim é a vida. Faça isso, querido, e você vai ver que Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar. Eu oro de verdade, com o pastor de vocês, eu oro de verdade. No mínimo uma noite por semana eu oro para que Deus abençoe vocês nas profissões de vocês. De verdade, vocês todos aqui estão sob minha oração, eu oro, porque eu quero ver aqui pessoas extremamente bem-sucedidas, que sejam estrategicamente posicionados nos principais lugares dessa cidade para influenciar essa cidade. Eu oro e eu quero que saia daqui. De onde eu quero que saiam os governantes dessa cidade? De onde que eu quero que saia, né, as autoridades da cidade? Eu quero que saia daqui. De homens e mulheres que têm honrado ao Senhor, que têm glorificado ao Senhor, têm dado o seu melhor, que vai influenciar a sociedade. Então eu oro por isso de verdade, queridos. De verdade. Agora,
A gente tem que orar e cada um de nós fazer o que? A nossa parte. Cada um de nós plantarmos, fazer a nossa parte. E eu sei que o Senhor vai abençoar. Aí quando ele chega no empregador também, no empregador ele chega. Lembre-se que eu sou o Senhor de você. Ele diz assim, no final ele diz assim, ó. No versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim: senhores, deem aos seus escravos aquilo que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor. Então ele diz assim: tudo que eu disse em relação aos escravos, cabe para você, porque você também é servo. Se você vai lá para Efésios 6, ele diz: e Deus não faz acepção de pessoas. Então, tudo que eu disse se aplica a você. E finalmente, ainda tem mais. Tratem no exercício da sua atividade com justiça e reconhecendo os direitos que cada um tem. Sabe qual é o problema de alguns empresários, muitas vezes? Não são responsáveis em relação aos direitos que cada um de nós temos. E aqui, empresário, se você não quer ter problema hoje, respeite os direitos que cada um dos seus funcionários tem. Respeite. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente chega assim, a gente vive numa época de leis trabalhistas complicadas, de tudo muito complicado. Mas entenda, as responsabilidades que você tem que cumprir. Sabe qual é o problema? Você não cumpre com suas responsabilidades, lá na frente você acha ruim, porque foi multado por causa disso, Cumpra suas responsabilidades, velho. Cumpra suas responsabilidades. Mas fulano de tal não cumpre. Problema dele, meu irmão. Problema dele. Eu quero ser íntegro. Você quer ser íntegro. Se o cara lá quer ser desmantelado, problema dele. Agora, ele vai colher as consequências disso. E esqueça, não pense que bênção e maldição diz respeito a dinheiro e não ter dinheiro. Esqueça isso. Esqueça isso. Porque quando o diabo foi tentar Jesus, ele diz: eu te darei a glória de todos esses reinos. Esqueça de riqueza como bem sinal de bênção de Deus. Não é. Deus faz que você tenha menos e tenha muito mais paz, felicidade, né, realização do que o cara que tem tudo e não é feliz e se suicida. Porque a bênção do Senhor ela é completa, ela envolve o ser como um todo. No que diz respeito à questão de finanças, é muito mais aquilo que você planta, né, como você planta e aquilo que você colhe daquilo que você plantou. Isso é muito mais do que isso. Responsabilidades que cada um de nós devemos ter. Amém, queridos? Meu irmão, é o seguinte, eu queria orar por vocês em uma dessas áreas. Eu não sei se em alguma dessas áreas você está passando por lutas. É possível que você esteja aqui e casado, você está passando por lutas no seu casamento. Eu quero orar por você. É possível que você esteja aqui e tenha passado por dificuldades na sua relação com seus pais. Eu quero orar por você. Talvez você seja pai aqui e está passando por lutas em relação aos seus filhos. Eu quero orar por você. E em terceiro, eu quero orar por aqueles que estão tendo dificuldade nessa área profissional. Para que Deus lhe dê capacitação, para que Deus lhe abençoe e abra a porta e você honre o nome do Senhor onde Ele lhe colocar. Amém, queridos? Então, se você quer receber oração nessa área familiar, marido, mulher, pais e filhos, ou nessa área profissional, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Amém, queridos? Venha, querido, venha. Queria chamar o pessoal do Cálice para vir aqui à frente, o pessoal do grupo para vir aqui à frente. Nós vamos orar. Talvez aqui você estava passando por uma coisa que eu passei, às vezes trabalhando naquilo que não gosto, onde não se realiza. E você quer que Deus abra portas para você nisso, sério, lhe coloque naquilo onde você gosta, onde você sabe que vai honrar a Deus. Sabe, você quer oração em relação a essa área, se ajoelha aqui, nós vamos orar. Se é problema, né, no relacionamento em casa, que você possa também se colocar diante de Deus.
Eu creio que Deus pode, de fato sim, operar maravilhas. Eu sei que Deus pode mudar realidades aqui. O grupo Carlos, ele vai começar um louvor. Vocês que estão aqui, já comecem a colocar diante de Deus qual é a realidade que você queria que Deus mudasse. Talvez até aqui haja em relação a relacionamentos. Começa a colocar isso também. Faça a tua oração enquanto o Carlos canta. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui, né, se ajoelhar, até no seu lugar mesmo, que aqui já não cabe, que você faça isso e coloque diante de Deus aquilo que lhe aflige. E eu sei que Deus vai operar, a gente vai orar por isso. Enquanto o louvor toca, você possa fazer a sua oração. E depois eu oro encerrando esse momento. Fala de tua família. Fala o que lhe atrapalha em relação ao trabalho. Coloca a tua vida diante de Deus, em alguma dessas áreas. Faz isso crendo que Deus pode mudar essa realidade. Faz isso crendo que Deus pode agir diante dessa situação. Eu creio que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu creio mesmo. Deus que abriu o mar vermelho. Deus que curou o cego, paralítico. É o Deus que vai operar na tua vida. Creia. É o Deus que vai agir na tua vida. Creia. É o Deus que vai mudar essa situação. Creia. Não há impossíveis para Deus. Não há coisa demasiadamente impossível para Deus. Creia, coloca isso com fé, de verdade. Sempre bendirei ao Senhor. Confiarei todo tempo em Ti. Confia que Deus vai mudar essa realidade na tua vida. Confia mesmo, de verdade. Pois Tu me libertaste do medo. Firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei. Eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Senhor Deus, eu coloco a vida, Deus, de cada um desses, Senhor, em Tuas mãos. Senhor, de verdade eu creio que Tu és o Deus do impossível. De verdade eu creio, Senhor, que Tu estás aqui, que Tu ouves as nossas orações e que Tu pode mudar realidades, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Tua palavra diz, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. Tu sabes, ó Deus, o que inquieta o coração dos Teus filhos, todos esses que estão aqui ajoelhados, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, muda essas realidades, muda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, se é relação, Deus, em relação a marido e mulher, abençoa esse casamento em nome de Jesus. Que cada um, ó Deus, entenda a sua função, o seu papel. Cada um viva a sua realidade, Senhor. Levanta, ó Deus, reacende o amor. Reacende, ó Deus, aquele anseio no coração, Deus, de um fazer o outro feliz. Pai, eu te peço, ó Deus, abençoa aqui o relacionamento de pais e filhos. Talvez haja aqui, ó Deus, filhos que estão vivendo lutas com seus pais, dificuldades com seus pais. Deus, em nome de Jesus, quebra esse laço, quebra essa dificuldade, em nome de Jesus. Abençoa esse relacionamento, muda, transforma vidas. Pai, Deus, eu peço, se for necessário, Deus, uma liberação de perdão agora nessa noite.
Que em nome de Jesus esse perdão seja liberto, Pai. Esse perdão seja liberado. Que toda mágoa, todo rancor seja quebrado. Restaura esse relacionamento em nome de Jesus. Faz com que eles sejam amigos. Que eles vivam, Deus, essa busca ao Senhor. Se há paz aqui, Senhor, que, ó Deus, não conhece ao Senhor, cujos filhos estão aqui dentro, eu te peço em nome de Jesus, toca no coração deles, onde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus. Muda a realidade deles, transforma a realidade deles em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Deus, em relação à vida profissional de todos esses que estão aqui. Pai, eu peço em nome de Jesus, somos jovens, temos sonhos, temos planos, queremos construir. Abençoa, Pai, a vida profissional de cada um deles. Em nome de Jesus, abre porta na vida deles, Pai. Deus, que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam prósperos, que eles deem o seu melhor e que sejam honrados por isso, Senhor. Honra, Pai, o esforço de cada um. Há pessoas aqui, ó Deus, que estão dando o seu melhor, estão lutando e não veem, Senhor Jesus, ó Pai, o resultado. Não veem, ó Deus, as respostas, recompensa. Pai, em nome de Jesus, renova a convicção de que o Senhor vai agir, de que o Senhor vai abençoar, o Senhor vai recompensar, o Senhor está vendo. Pai, abençoa, Deus, empresários que aqui estejam, que eles saibam, Deus, como administrar a sua empresa, que eles tenham capacidade de fazê-la crescer, fazê-la, Deus, ser bem sucedidos. Abençoa as finanças, Deus, para que eles possam também, Senhor Jesus, recompensar seus empregados, sentir a recompensa do seu próprio trabalho. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, namoros aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, dá sabedoria, Pai, aos namorados, às namoradas, para agirem corretamente nesse namoro. E que em nome de Jesus, daqui saia casamentos, ó Deus, abençoados. Daqui saia, ó Deus, casamentos felizes. Que daqui saia, Senhor, famílias abençoadas, que testemunharão nesse mundo, Senhor, um Deus vivo, um Deus fiel. Nós oramos assim porque cremos em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém, queridos. Se levanta, abraça teu irmão, sabe, todos de pé, abraça teu irmão, queridos. Sabe, abençoa teu irmão agora, em nome de Jesus. Canta essa música, queridos, canta essa música. Todos de pé, queridos, vamos se abraçar, vamos viver essa realidade. Todos de pé, queridos. Vamos dar as mãos. Todos de pé, vamos dar as mãos. Fechar as mãos aí. Vamos dar as mãos. Igual a ti, Senhor. Canta essa última música, queridos. Quero ao teu lado sempre estar. Sou feliz, eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, e sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Esse culto que prestamos a Ti. Obrigado por essas palavras, Deus, que Tu trouxeste aos nossos corações. Que saímos, ó Deus, daqui edificados, desafiados a viver dia após dia a Tua palavra, Senhor. Deus, abençoa todos que aqui estão, todos, sem exceção. Derrama a Tua graça, a Tua proteção. Abençoe todas as áreas, ó Deus, aquelas que nós falamos aqui, familiar, profissional, mas em todas as áreas, que saímos daqui certos. Hoje o Senhor falou meu coração, hoje o Senhor ouviu minha oração, hoje Deus agiu em meu favor.
Pai, nos dá, Senhor, uma noite abençoada, em nome de Jesus, que amanhã, naquele culto, Senhor, às 19 horas, Teu nome venha ser exaltado e glorificado, Deus. Que de manhã, na escola bíblica, a gente aprenda a Tua palavra, e que dia após dia, a Tua presença seja clara e evidente aos nossos olhos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces consolações do Santo Espírito do Senhor estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, galera, em nome de Jesus.